Se você é estudante de nutrição ou está pensando em fazer a faculdade de nutrição, como muitas pessoas comentam aqui, nesse vídeo eu vou te contar as dicas que eu adoraria ter recebido antes de me formar e que teriam feito toda a diferença na minha trajetória. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui do canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Maia, sou nutricionista e aqui eu te ajudo a construir um consultório de alto valor. Então, se esse vídeo ajudar um pouquinho na sua trajetória, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, que isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo para você. Aproveita e me conta se você é estudante ou se você está pensando em fazer a faculdade de nutrição. Então vamos começar com a primeira dica, que é fundamental. Eu sei que quando a gente entra na faculdade, a gente quer muito ir para as cadeiras específicas, entender um pouco mais sobre dietoterapia, até as cadeiras que a gente vai ter mais contato com o paciente, mas não negligencie as cadeiras iniciais como fisiologia, bioquímica nutricional e imuno. São cadeiras fundamentais na hora que você for estruturar a sua metodologia de acompanhamento nutricional. Elas são muito importantes para que você se destaque mesmo de outros nutricionistas que acabam passando por essas cadeiras assim, ó, correndo. Quando você entende os mecanismos dessas cadeiras, tenha certeza que você vai ter a habilidade de explicar para o paciente o porquê que ele está com aquela doença, qual vai ser a estratégia que você vai adotar com ele, por quê, quais caminhos percorrer. E aqui algo que é chave, quando a gente estuda muito essas cadeiras no começo da faculdade, a gente começa a desenvolver uma facilidade para ter analogias, para conseguir explicar um mecanismo difícil de uma doença de forma mais simples, e isso aumenta muito a adesão do paciente. O que eu vejo muito hoje, tá? Com os pacientes que chegam, quando eu pergunto ali se ele já fez algum acompanhamento nutricional, eu já ouvi diversas vezes que o paciente acabou não tendo adesão com o outro colega, ou porque ele não entendeu a estratégia, ou porque o nutricionista era muito técnico. Então a gente precisa saber explicar para o paciente o complexo de forma simples, e para isso a gente precisa estudar profundamente as cadeiras iniciais, porque são elas que vão te dar a bagagem para quando você chegar lá na frente conseguir também estar mais preparado para as cadeiras específicas. Segunda dica que eu adoraria ter recebido é que você deve, se puder, ter algum grupo de apoio, uma rede de pessoas para você conversar sobre nutrição. Não espere que você vá conseguir isso só na faculdade. A minha faculdade, por exemplo, foi um lugar onde eu não fiz grandes amizades, eu vi ali um lugar de muita competição, então eu não conseguia ter esse lugar de troca. Eu sempre gostei muito de trocar, assim, de passar minhas informações, de receber também do colega, mas ali eu via que todo mundo era meio que visto como um concorrente, e isso é muito triste, mas acontece em alguns lugares. E eu tô falando isso porque eu já fiz esse vídeo aqui, isso aqui em outra rede social, e lá eu recebi muitos relatos de colegas falando que desenvolveram ansiedade, que sofriam muito por estarem num lugar muito competitivo. Então tente ter um grupo, se você puder entrar numa comunidade. Eu tenho um grupo gratuito, tá? Para nutricionistas, que eu vou deixar aqui abaixo. Eu tenho também a minha formação para nutricionistas. Se você quiser fazer parte, eu tenho aqui uma lista de espera para quando a gente abrir. O grupo gratuito que eu tenho é mais para a gente conversar ali sobre o conselho de nutrição, como é que a gente pode trabalhar, mas já ajuda muito porque são pessoas que estão ali pelo mesmo propósito. E na minha mentoria, aí com certeza você vai estar em contato com muitos colegas que estão em busca de uma carreira sólida, que querem se tornar nutricionistas de alto valor. Então tem muita troca, tem muito networking ali acontecendo também. E a última dica, que eu não entendo até hoje por que a faculdade não dedica uma cadeira só pra gente fazer isso, que eu acabei fazendo um pouco, tá? Meio que intuitivamente, mas eu vejo que alunas minhas que não fizeram, ou que se eu não tivesse feito uma parte disso pelo menos, eu teria perdido muito tempo, que é o quê? Você já começar a criar os seus materiais de consultório, tanto materiais de papelaria, o que você vai entregar para o paciente, as lâminas de educação, de orientação nutricional, os guias de indicação, os e-books, as ferramentas também de comportamento alimentar. Se você trabalha com essa abordagem, eles são fundamentais para que você não perca tanto tempo quando você for se formar. Para você ter uma ideia, durante a faculdade eu fui desenvolvendo alguns deles. Então, por exemplo, eu desenvolvi um e-book de receitas sem lactose, que tem mais de 100 receitas lá. Esse e-book levou muito tempo para ser feito, então eu usei a graduação para isso. Os guias de mercado, então eu também já fui desenvolvendo eles. Eu desenvolvi também diversas ferramentas de comportamento alimentar durante a minha faculdade.
Então, sendo muito honesta com você, eu trabalhei durante toda a faculdade, tá? Então, assim, eu não fui aquela aluna nota 10 em todas as cadeiras. Eu fui muito bem nas cadeiras que eu tinha mais afinidade e eu foquei muito também no meu trabalho e nessa criação de materiais, porque eu sabia que eu ia usar depois. Eu queria muito me formar na faculdade, já abri um grupo de emagrecimento, então eu deixei todas essas ferramentas prontas. Então eu desenvolvi ferramentas como rastreador de hábitos, atestado de comprometimento, ferramentas de monitoramento para o paciente, um mapa da empatia que é muito poderoso para o paciente utilizar durante um grupo de emagrecimento ou então em uma parte do acompanhamento nutricional. Eles levam muito tempo, tá, gente, para ser desenvolvidos. São muitas ferramentas, então quanto antes você começar, melhor. E se você quiser poupar o seu tempo, não quiser fazer tudo isso e quer acessar também uma parte da minha metodologia de acompanhamento, e foi essa metodologia que me fez ter um reconhecimento estadual, ser conhecida como a número 1 do meu estado, como nutricionista clínica, você pode acessar todos os meus materiais no NutriMaker por um valor super especial que a gente conseguiu fazer para você, que eu não sei até quando eu consigo manter, porque quanto mais alunos entram, mais suporte eu preciso. Eu faço questão de dar um suporte especial para cada aluno que entra. Então, se você adquirir o NutriMaker hoje, saiba que nas próximas horas você já vai receber um WhatsApp da sua consultora, que ela vai te acompanhar nessa jornada. Ela vai perguntar qual área você pretende atuar, se você já atua, quais materiais de repente você gostaria que tivessem também no NutriMaker. Todos os meses essa plataforma de materiais é atualizada. Então, por exemplo, eu tenho atuado muito agora, tá, com pacientes que estão com a síndrome do intestino irritável. Então é claro que eu já tenho um protocolo para eles que está disponibilizado lá para você, mas eu também começo a fazer outras ferramentas, lâminas, então tudo isso você tem acesso, tá? A questão do índice glicêmico, alguns pacientes diabéticos que eu tenho certeza que você vai atuar, lâminas que você pode mostrar para ele. Eu vou deixar aqui só para você ver um pouquinho como é que é a plataforma por dentro, mas lá você encontra mais de 100 ferramentas e você tem atualizações mensais. E agora a outra dica que ela muda completamente a carreira de qualquer profissional é você começar a servir as pessoas antes mesmo de se formar. Como é que você faz isso? Pode ser através das redes sociais, pode ser em grupos, pode ser em eventos, mas mostre o porquê você escolheu a nutrição, qual área e por que você pretende atuar. Resolva alguns problemas das pessoas com educação nutricional, então traga conteúdo de qualidade. Você pode fazer isso antes de ser nutricionista. É claro que você não vai montar uma dieta para alguém, mas ali você já começa a criar uma conexão com as pessoas para que quando você se forme, você tenha naturalmente muito mais pacientes. E se você gostou desse vídeo, não esquece de me contar aqui nos comentários e eu vou deixar um vídeo aqui que vai te ajudar muito também. E nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau!